Meus queridos amigos, tudo bem? Estou aqui de volta para falar aqui, ó, sobre Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Tem esse box aqui bem bonito, né? Né? Que é da editora Garnier, uma coleção bacana aqui. Então, aqui os dois volumes, né? Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. O que a gente pode falar sobre o contexto aqui, né? É uma São os escritos da época vitoriana, da Inglaterra, de 1800 e pouco. Nós não tivemos livro dessa época aqui também, né? Que nós temos ali o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Só que Alice no País das Maravilhas foi escrito por um Lewis Carroll, mais a um pseudônimo, tá? Do reverendo, que ele era da igreja anglicana lá, né? Reverendo Charles Dodson, e o primeiro livro de Alice foi escrito em 1851, 1865, tá? E o segundo ele foi escrito 10 anos depois. Existem ah, histórias que permeiam, né, não só a criação desse mundo fantástico Alice no País das Maravilhas, como também existem histórias polêmicas que permeiam a vida do autor. Né? Então, nós não vamos focar aqui na vida do autor, vamos falar da obra. Alice no País da Maravilha é, com certeza, o pontapé inicial para o que nós conhecemos como literatura infantil e fantástica. Então, livros infantis, a gente tem por base aqui Alice no País das Maravilhas, que já tinham alguns escritos anteriores, mas não tão de renome quanto Alice, né? E Alice através do Espelho. A primeira aventura vai acompanhar uma garotinha chamada Alice, né, que numa tarde, junto com sua irmã, ela vê um coelho, apenas ela vê um coelho indo em direção a uma toca e olhando bastante o relógio, e aí a Alice acaba entrando atrás do coelho na toca, naquele submundo ali, né? Ela encontra o que nós chamamos de País das Maravilhas. E há muita discrepância, se você chegou aqui nesse vídeo e só viu os filmes, há muita discrepância entre as adaptações cinematográficas, outro desenho e tudo mais, a respeito desse livro, tá? Dessas duas obras, na verdade. Porque ah, personagens icônicos como o Chapeleiro Maluco e o Chester, que é o gato fantasmagórico ali, e a Leve de Março também, eles só são personagens do primeiro livro, tá? E no livro Alice através do Espírito são outros personagens, uma outra temática, são outras. Eu vou falar um pouco da temática dos dois e depois eu vou falar um pouco sobre questões de aprendizado, tá? Antes disso, eu falei que Alice é um livro infantil, mas tem uma autora que falou, eu não vou me recordar o nome, tá? Falou que Alice não é um livro para criança, mas é um livro para adulto que nos lembra de como é ser criança, tá? Não acho que ela esteja errada, mas eu acho que há duas vertentes aí, que você pode considerá-los livros infantis, como também livros para lembrar sobre a infância, tá? Sobre aprendizado, questionamento, moral, diversão, lazer e por aí vai. Em Alice no País das Maravilhas, a gente vai ter uma temática muito sobre baralho, tá? Então, o Lewis Carroll trabalhou dessa forma, e cada uma das situações eu vejo muito como a sorte sendo o cerne da questão. Tá? Então, ali vai ter a Rainha Vermelha, né? Na verdade, não é bem a Rainha Vermelha, mas vamos lá. Vai ter ali uma questão muito de sorte, muito fora da lógica. Tá? Então, essa rainha que vive gritando ali, corte a cabeça, que isso tem nos filmes, então é do primeiro livro ali, e alguns julgamentos não são nada interessantes, vai ter um julgamento ali que vai fugir da lógica, toda a questão de
de defesa do que está sendo julgado e tudo mais. Então, eu vejo no primeiro livro a sorte prevalecendo, e por ser um jogo ambientado em um jogo de cartas, faz muito sentido. Então, esse é um País das Maravilhas, até que a Alice sai dali. Só que 6 meses após, ela, através do espelho, visita novamente o País das Maravilhas, mas não é mesmo o mesmo mundo, tá? Ou pode ser, mas não fica claro isso pra gente. Aqui nós teremos, em Alice através do espelho, uma temática de um jogo de xadrez, em que vai ser muito mais interessante para mim. Na verdade, eu já li esse vídeo quando era criança, né? Assim, na época de escola, mas agora nessa releitura, Alice no País Alice através do espelho, para mim foi muito mais interessante, tá? Ambos são bons, é bem divertido, são livros curtos e cheios de ilustrações. Eu posso até demonstrar algumas aqui, né? Ilustrações bastante interessantes e bonitas, que tem muito a ver com a obra, tá? Então, no segundo livro vai ter uma temática mais de xadrez, em que os acontecimentos vão... Quando a Alice chega lá, ela é meio que um peão, e aí cada casa que ela vai avançando até chegar à oitava casa, o objetivo dela é tornar-se rainha, né? Então, ela não faz geralmente isso só. Algumas pessoas levam ela até a próxima casa. Mas tem toda uma aventura entre uma casa e outra, né? Eu estou falando da casinha do tabuleiro mesmo ali. Então, são as temáticas dos dois livros. Só que em Alice no País das Maravilhas, eu vejo muito a palavra questionamento. Então, lições a serem aprendidas é sobre questionar, fazer perguntas mesmo. Muitas das vezes a gente é muito cômodo, né? E por que que eu posso dizer que esse livro não é só para criança também? É no sentido de, às vezes, o adulto está tão de saco cheio das coisas que não pergunta mais, não tem um senso de, de curiosidade mais, e a Alice vem para nos ensinar isso, né? A Alice, através do espelho, já vai falar um pouco mais sobre amadurecimento e mudança de fases, né? É um livro pouco mais adulto, né? Pode se considerar 6 meses mais adulto, mas é um livro de transição, tá? É um livro de transição de idade, de uma criança mesmo. E podemos pegar também sobre transição de modo de vida do adulto e tudo mais. O intervalo de publicação entre um livro e outro é de 10 anos, apesar de a história se compor apenas em um intervalo de 6 meses. Enfim, é só uma fantasia mesmo, uma imaginação, um mundo imaginativo da menina Alice, que ali tem os seus 7 anos, se eu não me engano, aqui no livro, e no segundo livro tem 7 anos e 6 meses. Basicamente é isso. Tá? Bom, pessoal, não tem muito o que falar. Alice é conhecido por muitos. Fala de si, sobre si, e basicamente é isso. A recomendação, a experiência que eu tive é essa. Vale a recomendação para você ler um livro leve, um livro saudável e que vale a pena ler e muito divertido. A gente ri bastante aqui com personagens loucos e malucos e, como diria o Chester, né? Mais aqui todo mundo é louco, inclusive nós que aqui estamos lendo essas obras assim clássicas, né? E que permanecem há, estão há muito tempo e vão permanecer há muito tempo aí com a gente. Eu quero deixar aqui meu agradecimento para você que viu até aqui. Puder curtir, compartilhar, fica à vontade, comente também. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até breve.